Uma coisa que me perguntam bastante é a respeito de sonhos, inclusive aqui nos comentários teve gente pedindo grava sobre sonhos. Então, atendendo ao pedido de vocês, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito de sonhos. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor El na área. E hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz a respeito dos sonhos. E eu tenho um sonho de ver você, massacrando o botão aí no like, deixando aquele compartilhamento maroto para 46 amigos seus e certificando de que você está inscrito e que está com o sininho ativado. Vídeo novo todo dia ao meio-dia aqui, sempre com uma proposta edificante para abençoar a sua vida, para te desafiar a ser uma pessoa melhor e levando esse conceito que Deus colocou no meu coração de fé equilibrada. Sem dúvida, os sonhos são uma das principais maneiras que Deus fala com o seu povo. A Bíblia é repleta de casos onde ele se manifestou através de sonhos, seja para dar livramento para alguém, seja para comunicar algo profético para toda a nação, seja para deixar alguém alarmado, dando sonho para outro para que um servo de Deus o interpretasse e por aí vai. Sonhos de diversas maneiras. Veja o que a Bíblia diz em Números, no capítulo 12, verso 6. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós profeta, eu lhes aparecerei em visão. Eu sou o Senhor, e em sonho lhe falarei. Aqui é Deus falando ao povo hebreu que vai se manifestar também através de sonhos. Já no primeiro livro da Bíblia, nós temos a história de José, que todo mundo já chama José do Egito. Ele foi responsável pelo livramento de uma grande calamidade. A humanidade inteira passaria um período de 7 anos de fome, de muita escassez. Porém, Deus deu um sonho a Faraó, que era o líder do Egito e também um dos homens mais poderosos do mundo daquela época. Porém, aquele sonho não conseguiu ser interpretado, mas José, através do discernimento do Espírito Santo, conseguiu trazer a revelação que livrou milhares, milhões de pessoas da fome. Outro exemplo de sonho é o de Mardoqueu, pai adotivo de Esther, que vai ter um sonho importante para alertar a nação de que um grande problema viria. Daniel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, também teve uma série de sonhos que mostrou a importância da intercessão, o livramento dos seus amigos, e vemos que Deus, em todo o Antigo Testamento, vai trazer sonhos importantes para a nação. Entendendo isso, nós podemos ter convicção de que o nosso Deus se manifesta sim através de sonhos. A questão é, todo sonho que eu tenho é espiritual? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Todo sonho que eu me lembro, porque eu sei que às vezes eu sonho, mas não lembro. Todo sonho que eu me lembro. Se eu sonhei com algo que parece que é espiritual, então é espiritual? Alguém teve um sonho envolvendo a minha vida, falou comigo, aquilo é de Deus? A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque existem 3 tipos de sonhos. Os sonhos naturais, sonhos humanos, que todo mundo vai ter. Os sonhos espirituais de Deus e os sonhos espirituais do diabo. Sim, existem sonhos espirituais que são malignos. Então vamos começar por eles. Olha o que a Bíblia vai dizer em Jeremias, no capítulo 23, verso 25 e 26. Ouço o que dizem os profetas que proferem em meu nome falsos oráculos. Oráculos seriam aqui conselhos, previsões e tal. Tive um sonho, quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações. Então, desde sempre existem pessoas que dão sonhos falsos, sonhos mentirosos. Não sonharam e falam que sonhou, ou sim tiveram sonhos, mas foram inspirados pelo diabo. Uma vez que nós entendemos que existem sonhos malignos, precisamos agora compreender também que existem ramificações de sonhos malignos. Vamos para os exemplos. Uma inspiração maligna que alguém sonhou e trouxe para você como se fosse de Deus, um espírito de confusão. Tem pessoas que acontecem isso, tem que ficar muito ligado. Alguém sonhou alguma coisa com você? Não diga amém, nem rejeite. Pegue aquela informação e leve a Deus em oração, busca o Espírito Santo, apresenta, lendo a palavra. Eu vou explicar isso mais na frente, para você entender se aquele sonho veio de Deus ou não. Os sonhos que são consequências de uma vida de pecado. Por exemplo, já teve jovem falando pra mim assim, poxa, eu sonho muito com demônio. Eu falei, tá repreendido, cara. Que história é essa? Sonhar com demônio? Vamos quebrar esse negócio. Mas eu sempre gosto de, antes de orar, ter um momento de conversa, de comunhão com a pessoa, pra poder entender quem aquela pessoa é. E aí no papo com um adolescente, moleque novo, lá tinha os seus 13, 14 anos, ele falou assim, não, eu amo assistir filme de terror. E eu assisto filme de terror antes de dormir. Pô, bicho, tu assiste filme de terror antes de dormir, você vai sonhar com Jesus?
Não tem como. O cara assiste pornografia antes de dormir, vai ter sonhos de Deus? É impossível, meu irmão. Você está se preparando para ir para a cama. Quais são as últimas coisas que você faz antes de dormir? Você medita na palavra de Deus, você ora, você descansa sua mente? Não. É filme pornô? É filme de terror? Ou então, não é terror nem pornografia, mas fica no TikTok mó tempão antes de dormir, fica no Instagram mó tempão, fica no YouTube, e ao invés de estar desligando a mente para poder dormir, tá com excesso de luz, com o celular na cara, e isso fatalmente vai prejudicar o seu sono. E aí essas pessoas que estão plantando esse tipo de coisa vão sonhar. Aí eu te pergunto, vão sonhar coisas de Deus? A resposta é muito clara. Outro tipo de sonhos malignos espirituais que podem trazer confusão para as pessoas são sonhos que ferem os princípios da palavra de Deus. Então, quando eu tenho um sonho que eu não sei se é um sonho espiritual, que eu fiquei na dúvida, eu preciso pegar a Bíblia e confrontar aquele sonho com a palavra de Deus. Por exemplo, uma vez um rapaz chegou para mim, isso é verdade, eu acho que eu já falei isso aqui no canal, se não falei, vou falar agora. O rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim porque eu quero casar com fulana de tal. Aí eu falei: beleza, vamos orar, mas quem é essa moça? Não, ela é minha ex-namorada. Aí eu falei: ah, você tá arrependido de ter terminado, né? Ele: não deu certo, mas agora eu acredito que vai dar certo. Eu falei: então beleza, vamos pedir para Deus restaurar esse namoro aí, se não dá vontade dele, vocês vão casar. Aí ele falou assim: ó, pastor, só tem um problema, ela já tá casada com outro cara. Eu falei: pô, meu irmão, bicho, você tá de brincadeira com a minha cara? E cada uma que me aparece, como é que eu vou orar para Deus fazer um divórcio para você casar? Você percebe que isso fere a palavra de Deus? O cara: não, mas eu tive um sonho, Deus falou comigo. Eu falei: meu amigo, não foi Deus que falou contigo. Se Deus te der um sonho, ele precisa ser fundamentado na palavra dele. Deus não é paradoxal, Deus não é contraditório, Deus não é mentiroso. Então, se o seu sonho implica num pecado, numa prática transgressora, não é de Deus. Então, só com essa explicação, a gente já lima tantos problemas de sonhos que a gente tem, não é verdade? Meu amigo, esse é o caminho. Vamos para o segundo tipo de sonho. A gente falou do espiritual maligno. Vamos agora para os sonhos humanos, normais. Toda noite você sonha. Você sabia disso? Você não fica nem um dia sem sonhar. Todos nós sonhamos porque o nosso cérebro não desliga. É uma máquina que está em funcionamento 24 horas por dia. Então você pode ou não lembrar do seu sonho, mas fatalmente você vai sonhar. Então entenda que o sonho é um mecanismo natural do homem, do ser humano. A gente pega as nossas recordações da infância, memórias escondidas, mensagens subliminares que a gente recebeu e não percebeu, traumas, preocupações naturais do nosso dia a dia. Tudo isso é um mix de informação que vai para o nosso cérebro. Enquanto a gente está relaxando o nosso corpo, a gente está descansando o nosso corpo, o cérebro está rodando, está funcionando. Tudo. É como se fosse um computador, meu irmão, minerando criptomoeda. Aquece, ele fica quente, tá funcionando a todo vapor. Alguns desses sonhos você pode lembrar, outros não. Então não pense você que existe algum sincretismo religioso nessa história. Por que eu tô falando isso? O brasileiro é muito sincrético. O que é sincrético? É mistura de religiões. Sincretismo significa religiões misturadas. O Brasil é um país muito sincrético. Então tem crente que não, mas o meu tio é espírita e ele falou... Não, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, a doutrina espírita, por mais que seja o Evangelho segundo Kardec, são doutrinas que fogem às escrituras sagradas. Não são fundamentadas na palavra. Você lembra que eu falei logo no início? Se o sonho não for bíblico, então ele está errado. É o que nós defendemos nas 5 solas, nesse caso, sola escritura. Se está fora da escritura, a gente rejeita. E por que eu estou falando da doutrina espírita? Porque eles acreditam que o espírito sai do corpo, que o espírito viaja e tal, depois volta, aí a pessoa lembra de algumas coisas. Não, isso aí é ideia da galera, isso é pensamento deles, é doutrina deles, mas não há nada na Bíblia, nenhuma fundamentação bíblica para defender isso. E também tem aquele sonho que é o famoso sonho de barriga cheia. Com certeza você já ouviu a sua mãe ou a sua avó falando isso. E é verdade. Como é que funciona esse tipo de sonho? Você come bastante e depois vai dormir imediatamente. Isso não faz bem. Por quê? Porque o seu organismo vai mandar toda a energia do seu corpo para o seu estômago, o sistema digestivo, para poder fazer a digestão da sua alimentação, daquilo que você comeu. Tem muita gente que fala assim: não, vou ali estudar um 10, só fazer o quilo, já viu? Mas na verdade é fazer o quimo. O quimo é uma massa branca que se torna, no final das contas, tudo que você come. Então quando você faz o quimo, que a galera fala, faz o quilo, você percebe que você fica fraco, você fica meio sonolento, você quer tirar até um cochilinho, a sua produtividade não tá igual. Por quê? Porque tá toda a energia ali. Antigamente o pessoal falava assim: não pode comer e ir pra piscina. Eu ouvi muito isso, que eu ia pra clube, eu almoçava rapidão, queria nadar, minha mãe: não pode ir pra piscina depois de comer. Na verdade, não tem nenhuma relação causa-efeito real, mas é porque toda a energia tá na sua barriga, você talvez fazendo muito esforço pode ter cãibra e vai acabar se afogando. E aí, por que
toda a sua energia basicamente está focada na digestão e você deita e dorme, não é aquele cochilinho sentado não, é deitar para dormir a sua madrugada dentro, o seu cérebro vai ficar com pouca energia e ele vai ficar perturbado, ele vai ficar incomodado, o seu sono vai ser um sono ruim, não vai ser um sono pleno, você não vai chegar ao sono zen ou REM, agora não lembro, aquela plenitude do sono. E aí naturalmente você vai ter sonhos de pesadelo, sonhos de incômodo, sonhos de gente te perseguindo, sonhos de gente atrás de você e tal, porque o seu organismo está debilitado. E por fim temos os sonhos espirituais, aquele momento que Deus fala conosco. Como eu sei, pastor Leonardo, que é Deus falando comigo em sonho? Bem, eu vou te ser bem sincero, não existe uma métrica exata. Você precisa tomar algumas posições, um passo a passo, minimamente, para poder validar aquele sonho como de Deus. Mas no final das contas, vai muito da sua intimidade com o Espírito Santo para poder discernir com perfeição. Então você entendeu que o sonho não foi um sonho de barriga cheia? Você entendeu que não foi um sonho de consequência pecaminosa? Ah, eu tava ali vendo terror e sonhei. Não. Ah, você viu nas escrituras que não tem nenhum problema, aquele seu sonho não confronta as escrituras, aquele sonho que você teve não vai diretamente contra a palavra de Deus. Então você vai pegar essa informação de sonho e vai levar a Deus em oração. Vai falar, Deus, está aqui o que eu sonhei. É isso mesmo? É o Senhor falando comigo? Então me dá discernimento, me dá clareza. Pode ser que no decorrer do dia, o Espírito Santo vai clareando a sua mente e você vai entendendo perfeitamente que aquilo foi um sonho vindo de Deus. Pode ser que Deus use outra pessoa de maneira subjetiva. Você nem vai perceber assim e a pessoa nem imagina, mas ela vai trazer conexão com aquilo que você sonhou e você vai falar, poxa vida, Deus está falando comigo. Você vai ouvir uma pregação que vai ao encontro daquilo. Existem várias maneiras e é o que a Bíblia, né? A gente aprende nela, é a multiforme graça de Deus. As múltiplas formas que a graça de Deus pode agir, pode atuar. Você precisa estar alinhado à vontade de Deus, estar na posição da vida com Deus para poder entender se aquele sonho realmente é Deus falando com você. E aí você toma para si como um sonho espiritual. Imagina José descobrindo que a sua esposa ficou grávida e ela fala assim, olha, foi um anjo do Senhor que ministrou um milagre na minha vida e eu tô grávida. Cara, é difícil demais acreditar numa informação dessa. Mas Deus falou com ele em sonho. E foi um sonho tão vívido, tão real, tão tangível, que ele não duvidou. Porque tem esse tipo de sonho que a gente fala assim, cara, foi do céu, não tem como, não foi imaginação da minha cabeça, não foi barriga cheia, foi o próprio Deus se manifestando. Então, quando for assim, é batata, você já fica mais tranquilo. O mesmo Deus continuou falando com ele em sonho no futuro e falou, foge pro Egito, porque aqui tem um Herodes querendo limar todas as crianças e Jesus, o pequeno bebê Jesus ainda naquela época, pode ser vítima fatal, então foge. Deus falou com ele em sonho. E qual que é a minha grande recomendação para uma vida cristã saudável? Especialmente na questão dos sonhos. Ore antes de dormir, evite assistir coisas e acessar coisas que você não deveria ver em nenhum horário do dia. Pronto, vamos ser mais objetivos. Evita muita energia, sabe? Seja televisão, celular, pega a tua Bíblia, dá uma lida. Ah, todo dia antes de dormir eu vou ter que ficar lendo 1 hora da Bíblia. Não precisa ler 1 hora não, mas 3 minutos, 5 minutinhos. Um capítulo ali, ou então 3, 4 versículos, mas lendo com calma, né? Diminuindo a luz, descansando, permitindo o seu corpo descobrir que vai dormir. Porque tem gente que é assim, às vezes nem escova o dente, tá... Pá, deita e dorme. Cara, não funciona assim. Então relaxa o seu corpo, tome água, escove seu dente, vá, deite com calma, sem volume alto, sem luz alta, sem equipamento eletrônico. Leia sua Bíblia. Orou? Salmo 4, verso 8, o que diz? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Você declara, ora a palavra, passe a orar a palavra. A Bíblia está ali, ore a palavra. Fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Declarou a palavra, meu irmão, ó, fecha o olho e vai dormir. A probabilidade de você ter um sonho de Deus vai, ó, crescer. Ah, então, ó, fazendo isso, todo sonho espiritual, pé no chão, fé equilibrada, pensa com calma. Mas aí você vai estar mais propício à dispensação, a ouvir o Espírito Santo falando com você. Olha, eu espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Então deixa o seu like, compartilha com 46 pessoas, beleza? E vídeo novo todo dia aqui. Coloca aqui nos comentários se você já teve alguma experiência sobrenatural com sonho, que eu quero muito conhecer essa história. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.